Forças ucranianas reivindicam primeira reconquista territorial em vários meses, um dia depois de Zelensky confirmar início da contraofensiva. União Europeia propõe acordo à Tunísia, migrações e economia estão em cima da mesa. Novos incêndios obrigam a evacuações no Canadá, numa altura em que a ajuda internacional continua a chegar ao país. Novak Djokovic vence a final de Roland Garros e bate um novo recorde com 23 vitórias em Grand Slam, ultrapassando Rafael Nadal. O exército ucraniano afirmou ter recapturado este domingo Blagodatne, uma aldeia de perto de 1000 habitantes no limite entre as regiões de Donetsk e Zaporizhia. É a primeira conquista territorial reivindicada por Kiev em vários meses e surge depois do presidente Volodymyr Zelensky ter confirmado o início da contraofensiva ucraniana. Segundo as forças ucranianas, foram capturados vários militares russos. Do lado oposto, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens que disse mostrarem a destruição com drones de ataque de uma coluna de tanques e veículos blindados de fabrico ocidental, indicando que a totalidade das viaturas foram destruídas. O exército russo afirmou ainda que a Ucrânia atacou sem sucesso, na noite de sábado para domingo, um dos seus navios de guerra em patrulha no Mar Negro. 19.500 é o número aproximado de crianças que a Ucrânia diz que a Rússia deportou à força ou raptou desde o início da invasão em grande escala. As autoridades suspeitam que milhares de crianças foram enviadas para campos de reeducação ou receberam treino militar e novas identidades antes de serem adotadas por famílias russas. Até à data, a ONG Save Ukraine ajudou a resgatar 118 crianças desaparecidas. So we provide just all legal work, psychological help if they need to, and all the financial help we think through the route, and make some preparations with our people, with our partners. Kiev também abriu centros encarregados de fazer regressar as crianças à Ucrânia, mas para os poucos felizardos que conseguem regressar, isso é apenas o começo. A ONU estima que 3,5 milhões de crianças na Ucrânia têm necessidades de nível grave a catastrófico, enquanto 75% dos pais dizem que os filhos estão a sofrer traumas psicológicos. This is one of the situations that's very sensitive also for families. Sometimes after they get the children, they don't even want to talk about it because they worry that something else might come after. But what we focus on is what we call reintegration, which is trying to see where the children have been, what have they gone through, and how can we make that simply go away. Para fazer face aos efeitos da guerra, a Save the Children e a Unicef prestam apoio à saúde física e mental, aulas digitais e à distância para crianças, aconselhamento financeiro, aconselhamento parental e outros serviços essenciais. One of the most important things, though, as far as UNICEF is concerned, is to ensure that wherever children may be, no matter what the set of circumstances is, children do have an opportunity to access learning, whether it be in a formal school setting or whether it be online. Mas a recuperação e a reconstrução não acontecem de um dia para o outro. So recovery and rebuilding is not just about infrastructure, it's also about rebuilding the community and society here in Ukraine to be that which actually is child-centric and child-focused, puts children and their needs at the center, and that requires, of course, significant resources to do that. As atrocidades cometidas em Bucha, nos subúrbios de Kiev, tornaram-se sinónimo dos alegados crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. A União Europeia e os Estados Unidos querem responsabilizar legalmente os líderes russos pelo crime internacional de agressão na Ucrânia, mas o processo legal é complicado. Well, in terms of the crime of aggression, unfortunately, the International Criminal Court does not have jurisdiction over the Ukraine-Russia situation. Russia is not a signatory to the court. Ukraine has filed declarations, but is not a signatory to the Rome Statute. And so that means the International Criminal Court does not have jurisdiction to try aggression. Longe de Haia, a Comissão Europeia está a considerar duas opções para julgar o crime de agressão.
Um tribunal ad hoc internacional e independente ou um tribunal especial híbrido baseado no sistema judicial ucraniano, mas com juízes internacionais. You have a political difficulty, which is getting enough states within the General Assembly at this point to agree on such a tribunal, on such an agreement. So it's a political problem and there are some struggles ahead. A situação jurídica é, portanto, complicada, mas também há exemplos proeminentes da criação de tribunais internacionais especiais, como no caso do antigo chefe de Estado sérvio Slobodan Milosevic e nos julgamentos de Nuremberg contra o topo da hierarquia nazi. I mean, Milosevic never thought he'd be in front of a court, but Hermann Göring in 1942 never thought he'd be in front of a court. 3 years later, he and the architects of the final solution are sitting in front of an international court. So, you know, we don't deal in fantasies, but there is precedent for the likes of Putin ending up their days in legal battles and court proceedings. A União Europeia está pronta para negociar um pacote de 900 milhões de euros com a Tunísia. A presidenta da Comissão, Ursula von der Leyen, deslocou-se a Tunis na companhia da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e do chefe do executivo neerlandês, Mark Rutte, este domingo. Os representantes do bloco dos 27 reuniram-se com o presidente tunisino Kais Saied, a quem prometeram uma ajuda adicional imediata de 150 milhões de euros. A Tunísia tornou-se no principal porto de partida de migrantes clandestinos que se lançam na travessia do Mediterrâneo. A escassez de bens de primeira necessidade tornou-se habitual num país sem acesso aos mercados financeiros internacionais devido ao peso da dívida. Von der Leyen deseja a conclusão de um acordo até a próxima Cimeira Europeia no final do mês. Saed alertou que não compete à Tunísia guardar as fronteiras da Europa. Incêndios novos e cada vez mais intensos estão a obrigar à retirada de milhares de pessoas das suas casas em todo o Canadá. No leste, no Quebec, as autoridades avisaram mesmo no sábado que o combate às chamas pode durar todo o verão. Dos 416 incêndios ativos no país, cerca de metade está fora de controlo, segundo informações do Centro de Fogos Florestais do Canadá. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na quinta-feira que França, Portugal e Espanha iam enviar mais de 280 bombeiros para o Canadá. Os Estados Unidos enviaram centenas de bombeiros para o Canadá nas últimas semanas e já disseram que mais ajuda está a caminho. A ajuda também chegou da África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. O tráfego aéreo voltou a aumentar, uma tendência que parece contrariar os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Segundo diferentes fontes, o setor da aviação é responsável por entre 3% a 6% das emissões de CO2. Para 2023, a Associação Internacional de Transporte Aéreo prevê 4,35 mil milhões de passageiros, próximo do nível recorde atingido antes da pandemia. Em 20 anos, o número de passageiros duplicou. ONGs e associações ambientais denunciam a falta de ambição política para reduzir o tráfego aéreo. Defendem o aumento do investimento na ferrovia, a introdução de cotas de voo por passageiro e o aumento da tributação, em particular para desencorajar os viajantes mais ativos. L'idée, c'est que plus vous prenez l'avion, plus la taxe sera élevée, ce qui permettrait de faire peser l'effort sur les personnes qui prennent le plus l'avion et pas sur une personne qui irait voir sa famille dans les Antilles tous les 3 ans, par exemple. Il y a des personnes qui prennent extrêmement souvent l'avion. Je vous donne un chiffre. En France, si vous êtes un cadre supérieur, vous allez prendre l'avion 17 fois plus que si vous êtes un ouvrier. Donc oui, il y a une inégalité dans l'usage de l'avion.
Consciente da sua pegada, o setor dos transportes aéreos iniciou a transição para uma economia de baixo carbono, mas o caminho promete ser longo. As principais alavancas incluem a otimização do desempenho do motor e uma melhor gestão do tráfego, bem como o uso de combustível de fontes não fósseis como biomassa, algas e resíduos agrícolas ou alimentares. E a longo prazo, até 2035-2040, aeronaves elétricas ou movidas a hidrogênio. En combinant ces 4 leviers, on arrivera à horizon 2050 à une quasi-neutralité carbone, croisons les doigts pour l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes. Il restera toujours une partie d'émissions qu'on va qualifier de marginales, qu'il faudra certainement arriver à effacer, si je puis dire, grâce à des technologies qu'on appelle Direct Air Capture, qui consistent, grosso modo, à aller chercher le carbone directement dans l'air avec d'énormes séchoirs à cheveux, si vous voulez une image qui marque un peu tout le monde, pour venir extraire ce carbone et pourquoi pas le recycler en carburant pour l'industrie aéronautique au final. Enquanto os defensores do clima aplaudem os esforços da indústria do transporte aéreo para descarbonizar, apontam que a revolução tecnológica está a demorar demasiado tempo para enfrentar a emergência climática. Novak Djokovic conquistou o 23º Grand Slam da carreira depois de bater Casper Ruud na final de Roland Garros com os parciais de 7-6, 6-3 e 7-5. É o terceiro título do tenista sérvio em Paris, depois de bater em 2016 Andy Murray e em 2021 Stefanos Tsitsipas. Aos 36 anos, Novak Djokovic cimenta a liderança na corrida ao estatuto de melhor tenista de todos os tempos, ultrapassando Rafael Nadal, que detinha o recorde de 22 vitórias em Grand Slam.